O álcool é a droga socializada com maior poder de destruição das famílias. Sabe por quê? O seu filho bebe em qualquer esquina. O seu filho bebe em qualquer esquina. Este Parque do Povo mesmo, que foi construído para a alegria das pessoas. Quando o álcool é demais, o que acontece aqui? É um lugar seguro para a sua família? Você tem medo. Seria tão bacana se as pessoas tomassem uma cervejinha, ficassem felizes e tudo bem, mas não. Infelizmente, quando o vício entra dentro do nosso coração, o diabo quer nos humilhar com ele. Pode observar, todo vício tem o poder de nos humilhar. Como um dia, eu precisei ir buscar o meu pai caído na sarjeta. Oh, minha gente, quantas vezes eu vi aquela cena, mas naquele dia foi mais doído. Era um finalzinho de tarde, tinha chovido. O meu pai era um homem muito pobre, mas muito trabalhador. E o álcool foi arrancando dele até as condições de trabalho. Sabe por quê? Um homem, quando ele é alcoólatra, ele não consegue mais manter os compromissos dele. Porque o inferno, o diabo instala na mente de um dependente uma incapacidade de decidir pelo que é certo. Então meu pai pegava a obra, ele já não terminava mais, ele faltava. E quando ele estava no final daquela derrocada, porque depois, graças a Deus, eu ainda consegui ver meu pai se recuperar do álcool. Ele não morreu alcoólatra. Mas durante uma boa fase da minha vida, ver o meu pai chegando em casa era um pavor. Era horrível. Eu me lembro que naquela tarde alguém chegou lá em casa, bateu na porta e falou: Dona Ana, vocês vão ter que buscar o seu Natinho. Era o apelido dele. Ele está caído lá em frente à padaria do Lac, uma padaria muito conhecida lá na minha cidade onde eu nasci. Aí, quando nós chegamos lá, a bicicletinha dele caída, assim, ele trabalhava de bicicleta. Tinha chovido, minha gente, um dia como hoje, e tinha formado uma lama entre a calçada e a rua. E ele estava caído ali, sujo daquela enxurrada. Eu me lembro, eu devia ter uns 10, 11 anos, que naquele momento eu não fui capaz de decifrar o que eu estava sentindo. Naquele momento eu sentia vergonha. Eu tinha medo que algum coleguinha meu passasse e me visse com meu pai daquele jeito. Eu tinha medo de que alguém reconhecesse ele, porque era como se eu quisesse defendê-lo, sabe? Era como se eu dissesse: não, meu pai não é só isso. O meu pai não é só este homem caído na sarjeta. Infelizmente ele se tornou este homem caído na sarjeta, mas ele não é. Ele é um homem trabalhador, ele é um homem que ama a sua família, mas infelizmente o álcool destruiu a vida dele. Eu não sabia dizer isso que eu estou dizendo para vocês hoje. O que eu sentia? Vergonha. Mas depois de um tempo, à medida que eu fui crescendo, que eu fui decidindo ser padre, porque a decisão de ser padre é ao longo da vida, eu reinterpretei aquela tarde. E eu me vi na mesma posição que Jesus viu Madalena. Madalena também estava numa situação assim. Ela estava marcada pela indigência, pelo medo, pela decadência. Tudo que um estado desumano pode provocar num ser humano. Assim como meu pai. Naquele momento, o que eu sentia e que eu definia como vergonha, depois, quando entendi o que Jesus sentiu quando viu as pessoas que ele amou
no lugar errado, eu identifiquei que aquilo não era vergonha. O nome daquilo era indignação. Que é quando você vê a pessoa certa no lugar errado.